Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um dos testes da semana com a Ram Rampage na versão Rebel a gasolina. No vídeo de hoje a gente vai conferir como que é o consumo urbano desse carro. E atendendo a pedidos de vocês, eu fiz inclusive uma enquete no Instagram sobre isso. Dessa vez faremos com o ar-condicionado ligado, no mesmo trecho de aproximadamente 10 km, dirigindo da forma mais tranquila possível. O Start-Stop segue ativado porque esse carro tem somente nas versões gasolina, que é esse caso aqui. A gente vai falar melhor de motorização depois. Então segue os mesmos parâmetros, porém antes a gente fazia com o ar-condicionado desligado e a pedido de vocês começaremos a fazer agora os testes com ele ligado rodando aqui na cidade. E é claro que no final do nosso trajeto a gente vai comparar a média que a gente fez com os números que o Inmetro divulga oficialmente para essa picape. Será que ela realmente bebe tanto quanto dizem ou ela é um pouco mais econômica? Vamos descobrir isso agora. Bom, pessoal, vamos lá começar então o nosso teste de consumo, aquele percurso padrão que a gente fez, mas lembrando que a partir de agora, a partir desse modelo aqui da Ram Rampage Rebel gasolina, faremos sempre agora com o ar-condicionado ligado, atendendo a pedido de vocês, inclusive numa enquete que a gente fez lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, canal GT Autos Oficial em todas as redes, TikTok e Facebook também. Vamos lá, resetar aqui o painel de instrumentos, o consumo, e vamos sair para iniciar esse teste de aproximadamente 10 km com a Ram Rampage. Infelizmente não temos modos de condução aqui, há somente o normal, e se eu quiser eu posso acionar a tecla Sport. Logicamente a gente quer uma condução um pouco mais econômica, eu vou com a tecla desligada, tá? Vou no modo convencional mesmo. A gente nunca fez um comparativo muito direto entre os modelos que passaram por esse teste de consumo urbano aqui no canal, porque como eu já expliquei diversas vezes para vocês, para a gente fazer uma comparação justa, você precisa estar andando com os modelos exatamente nas mesmas condições, ou seja, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo clima, andando da mesma forma, né? Não de forma esportiva com um só deles. Como aqui a gente obviamente não consegue testar todos os carros que já passaram no canal no mesmo dia, a gente não pode fazer uma comparação direta. E além do mais, como eu falei, agora a gente vai passar a fazer com o ar-condicionado ligado. E o ar, como a gente sabe, quando ele está ativado, ele gasta mais combustível. Então não comparem essa média que a gente vai fazer agora com a média dos modelos que passaram anteriormente, porque até então o ar-condicionado estava sempre desligado. A partir desse modelo, a gente pode comparar um pouquinho mais, mas ainda com as ressalvas que eu acabei de falar para vocês. Reparem que nesse momento estamos com o motor desligado porque a gente manteve o Start-Stop ativado. Então nessas paradas rápidas, como por exemplo nos semáforos, ele desliga o motor para economizar combustível. Como esse motor é 2.0 turbo, já vou falar melhor dele para vocês, realmente economiza bastante, né, enquanto ele ficar desligado. Como eu estou com o ar-condicionado ativado, ele fica menos tempo geralmente do que o normal. Porque quando começa a aumentar a temperatura da cabine, ou seja, começa a esquentar aqui dentro, ele religa o motor para religar o compressor do ar-condicionado, porque ele não quer te deixar passar calor. Soltei o pé do freio, ele acabou de ligar o motor e vamos lá. E pessoal, já aqui no começo do vídeo eu quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque esses conteúdos que a gente faz dão muito trabalho, exigem muita dedicação, muito tempo, e são completamente gratuitos para vocês. Então o like é uma forma que vocês têm de retribuir esse nosso trabalho. Quando você deixa o seu joinha aqui embaixo, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal para você e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Então, por favor, já deixa seu like aí embaixo. Vamos falar então de conjunto mecânico, que certamente é muito importante aqui na Ram Rampage. Todas as versões dela têm opção de motorização turbo a gasolina, que é no caso desse aqui, e turbo a diesel, com exceção da RT, que é somente gasolina, a versão mais esportiva. Quando é motor a gasolina, a gente tem aqui o 2.0 turbo, que também é visto no Jeep Wrangler e no Jeep Grand Cherokee. A diferença é que no Grand Cherokee ele tem mais, se eu não me engano, 2 ou 3 motores elétricos, porque ele é híbrido plug-in. Então ele consegue médias de consumo logicamente muito melhores.
E no caso do Wrangler, ele tem uma transmissão automática convencional de 8 velocidades. Aqui é aquela automática de 9 marchas que a gente já viu em outros modelos diesel, inclusive da Stellantis. Então, por exemplo, a Toro Diesel também usa um câmbio de 9 marchas, o Renegade, quando tinha diesel, usava câmbio de 9 marchas, o Commander e assim por diante, o Compass também, enfim. Então já é uma transmissão conhecida já do grupo Stellantis. E essa motorização estará presente também, vale citar, muito em breve, no Jeep Compass, na versão Black Hawk, e também no Jeep Commander, nessa versão mais esportiva. E claro que a gente não pode deixar de falar dos números. São 272 cavalos, lembrando que é somente a gasolina, não é flex, com um torque de 40,8 kgfm. É importante a gente dizer também o peso desse carro, porque ele é bem pesado, ele tem um porte grande. Esse carro é baseado na Fiat Toro, a gente já fez inclusive um comparativo exclusivo aqui no canal. O primeiro do YouTube foi o nosso, entre a Toro e a Rampage. A gente fez um comparativo bem detalhado, o link tá aí na descrição para você conferir. Mas o que eu tenho para dizer é que a Rampage ela é maior que a Toro. Por mais que o entre-eixo seja praticamente o mesmo, o interior também seja bem parecido quando a gente fala de dimensões, na parte externa é um carro maior e é logicamente também mais pesada essa picape, né? Aqui a gente tem 1.906 quilos nessa versão Rebel, que inclusive é a mais leve nessa configuração a gasolina, é a mais leve de toda a gama da Rampage. Mesmo assim, são quase 2 toneladas, né? Se você colocar ali todo esse peso mais o condutor, já dá praticamente as 2 toneladas. Hoje, felizmente, vocês votaram em fazer com o ar-condicionado ligado, porque agora não fico passando calor à toa, né? Mas a gente sempre grava em qualquer situação para vocês. Agora estou um pouco mais confortável, que bom. Bom, em vários vídeos eu já dei algumas dicas de consumo de combustível para você conseguir consumir menos. E o que eu sempre falo é evitar parar o carro. Aqui, como a gente pegou alguns semáforos seguidos, não tem muito milagre, a gente tem que parar. Mas sempre faço o seguinte, nesse caso a gente, por exemplo, não parou. Por quê? Eu vim reduzindo a velocidade desde lá de trás. Eu poderia ter acelerado onde eu ia gastar mais e frear bem em cima do semáforo. Não fiz isso. Isso ajuda a economizar combustível. E o momento que você sai da inércia, que você coloca o carro em movimento, você gasta muito combustível, porque você precisa acelerar mais. E quando você diminui muito a velocidade também, porque se a gente está andando aqui 50 km por hora, para eu retomar de 40 para 50, eu preciso acelerar pouco. Mas para eu retomar de 0 a 50, eu preciso muito mais, ou de 10 a 50 que seja. Então, você tem que ter paciência quando você está querendo uma boa média de consumo de combustível. Vamos conferir inclusive a média parcial até o momento. Olha, 9,3 km por litro. Vocês podem achar ruim, mas eu estou achando ótimo. E no final do trajeto a gente vai ver como que vai ficar essa média. Eu acredito que vai cair um pouquinho, mas por enquanto, pro porte do carro, considerando ser 2.0 turbo, muito econômico, me surpreendeu inclusive. Ó, aqui que a gente precisa retomar, não tem jeito, a gente precisa acelerar um pouquinho mais, mas estou fazendo isso de forma bem tranquila, sem pisar fundo no acelerador. E como eu falei, esse carro tem muita potência, tem bastante torque, então se você pisar mais fundo, ele vai sugar a gasolina, não tem jeito, você vai consumir bastante. E é até complicado fazer boas médias com esse carro por causa disso, porque é um carro muito divertido de acelerar. Então dificilmente você vai ter essa paciência de andar tranquilo. Mas, como regra aqui no canal, a gente sempre anda de forma bem tranquila para tentar conseguir a melhor média possível de consumo de combustível. E 100% com gasolina, até porque esse carro não é flex, né? Mas mesmo nos outros modelos, a gente tenta padronizar e fazer sempre com o veículo abastecido com gasolina. Ó, já rodamos aqui 6,6 km, com média de 9 km por litro, e fizemos esse trajeto em 17 minutos. Vocês podem ver que 17 minutos para rodar 7 km mais ou menos, a gente ficou parado bastante tempo. E é nesse momento que o start-stop se faz muito importante. Porque justamente nesse tempo todo que a gente fica parado nos semáforos ou no trânsito e tudo mais, com o motor ligado, ainda mais um motor um pouco maior, como esse que é 2.0, vai consumir bastante gasolina. Com o start-stop ele desliga momentaneamente a motorização e você deixa de estar gastando nesses momentos.
Como eu falei, a diferença fica um pouco maior nesses motores grandes. Tem alguns motores 1.0, por exemplo, que nem tem o start-stop, porque a mudança de consumo fica muito pequena, então não vale esse custo. Até porque, como a gente sabe, a bateria de um carro com start-stop é diferente, né? E ela é bem mais cara do que a tradicional. Que delícia dirigir esse carro, não só pelo desempenho, mesmo dirigindo assim, de forma mais tranquila, é um carro confortável, mesmo sendo uma picape, não fica pulando a traseira. E ela tá vazia, eu tô sozinho dentro do carro, não tem nenhuma carga na caçamba. E ao contrário da estrada, como a gente viu, ela não fica quicando à toa. E é realmente a intenção desse carro, ela é uma picape intermediária, voltada para o uso no lazer. Tem uma caçamba, você pode levar ali algumas coisas de vez em quando, até um peso considerável, mas não é o foco. O complicado da área urbana é que é isso aqui, né? Mesmo com o semáforo aberto, é um querendo estacionar, o outro entrando às vezes em conversão proibida, então não dá para manter uma velocidade muito linear, né? Aqui ele anda e para, é o acelera e freia, e isso prejudica o consumo de combustível. Mas a gente está fazendo aqui um teste no consumo real. Como eu falei para vocês, cada um dirige de uma forma. Claro que eu estou mostrando para vocês o consumo de combustível com a minha forma de dirigir tranquila. Mas tem dias, por exemplo, que eu quero acelerar um pouco mais, quero um pouco mais de esportividade, e eu não vou ter essa média de consumo aqui que a gente está fazendo. Vou ter uma média bem pior, certamente, ainda mais porque esse carro anda muito, como eu falei. Então falar de consumo é algo um pouco complicado porque é algo extremamente variável. Então realmente são muitas variações. A localização também, né? O terreno aqui, por exemplo, a gente está pegando subida, e aqui vai gastar mais do que na reta, ou mais do que na descida, obviamente. Então é muito variável, mas aqui a gente consegue ter uma ideia e comparar também com os números do Inmetro, como eu já falei para vocês. Já aqui no finalzinho, estamos aqui já na nossa última rua do percurso. Temos mais um pouquinho de subida, então a tendência é piorar a média. E eu já vou estacionar lá na frente e já vou falar para vocês quanto que a gente fez com esse carro. Imagino que vocês estejam curiosos. E eu também, porque eu não estou vendo a média nesse momento, né? Eu vi só aquela parcial que eu tinha comentado para vocês de mais de 9 km por litro. Chegando então aqui no final, vamos apenas estacionar. Vou parar o carro aqui. Desliguei a motorização e agora nada mais interfere no consumo de combustível. Vamos lá conferir como que ficou a média? Bom, vamos lá, painel de instrumentos aqui de 10,25 polegadas e vamos para o consumo. Rodando então um trecho de 10,2 km em 26 minutos, fizemos uma média de 8,1 km por litro. Como eu falei para vocês, realmente ia cair dos 9,3, se eu não me engano, que eu tinha mostrado na média parcial, porque a gente pegou uns trechos maiores de subida. Vale lembrar que o Inmetro diz que a Rampage Rebel gasolina faz na cidade 7,9 km por litro. Como eu falei, com gasolina, obviamente, porque não é flex. Ou seja, fizemos praticamente a mesma média do Inmetro, um pouquinho melhor, mas entra aí dentro da margem de erro. E reparem, pessoal, que a gente não tem aqui a média de velocidade nesse painel de instrumentos. Ele, apesar de relativamente completo, ele tem algumas ausências que eu vou comentar para vocês na avaliação completa. Bom, vamos lá então para minha opinião sobre essa média de 8,1 km por litro. Eu achei ok. Não é uma média boa, mas não é uma média péssima. E por que eu digo isso? Por conta do porte desse carro, como eu falei, é um carro grande, é uma picape, é pesada, tem 1.906 quilos, usa motor 2.0 turbo, tração 4x4, inclusive, que eu esqueci de comentar para vocês, tração 4x4 automática. Então ela é prioritariamente dianteira, essa tração, mas acopla automaticamente o eixo traseiro. Então não dá pra gente deixar somente 4x2 100% do tempo, ele vai gerenciar automaticamente.
Então, para uma picape nessas condições, pesada, tração 4x4, automática, motor 2.0 turbo, com toda essa potência e esse torque, achei um consumo ok. E para não perder o costume, a GoPro superaqueceu. Mas, voltando ao assunto, para vocês terem uma ideia, o Jeep Compass Limited, motor 1.3 turbo, tração dianteira, câmbio de 6 marchas automático, um carro mais leve, motor menor, com menos potência, menos torque, fez 8.5 km por litro. Aqui a gente fez 8.1 com o ar ligado. Na época que a gente testou o Compass, a gente ainda fazia com o ar desligado. Então eu achei uma média bem ok para um carro com todas essas características que eu já falei: potência, desempenho, motor, peso e tudo mais. Agora que vocês já sabem a minha opinião sobre essa média de consumo, eu quero saber de vocês. Então comentem aí embaixo o que você achou dessa média e o que você diz sobre a média também do Inmetro.